Bom dia, pequeno pesquisador. Hoje já é quarta-feira, a semana voou, passou muito rápido. E você está gostando dessa lição, a lição de número 9? Nossa, ela está dando cada puxão de orelha, mas também está o que? Nos advertindo sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Então, a de hoje é Testemunhando de Jesus. E nós vamos entender aqui que Papai do Céu, ele fala comigo e com você através, sabe do quê? Da natureza, através dos animais, as plantinhas. Olha só que impressionante. Então vamos lá. O poder de Deus estará com seu povo enquanto a mensagem estiver sendo divulgada. Muitos falsos pastores irão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir os fiéis de suas igrejas de estudarem sobre o sábado do Senhor. Eles já estão fazendo, né? Mas será pior ainda. Então, hoje em dia, o que nós vemos? Nós vimos muitas igrejas sendo igrejas de marketing, né? Igrejas que têm grandes pessoas falando de Jesus como se fosse uma alta ajuda, né? Tipo assim, você vai lá, deixa o seu dinheiro, que você vai ter uma ajuda. E essas pessoas têm palavras muito vivas, né? Palavras afiadas, que fazem com que as pessoas gostem de estar ali. São pessoas muito estudadas, que falam muito bem. Mas é isso que Deus quer. Então essas pessoas ficarão com muita raiva quando virem os fiéis, né, os membros da igreja questionando sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, sobre a mensagem do advento. Mas o que é isso? Nós queremos aprender sobre isso. E eles não querem, porque eles sabem que a partir do momento que eles começarem a falar, eles vão perder essas pessoas. Isso é muito sério. Olha só, serão oferecidos posições de influência e prestígio a alguns adventistas, enquanto outros serão tentados com suborno, para que desistam de sua fé. Ou muitas vezes dentro da igreja, olha, sabe aquela posição que você sempre quis? Nós podemos te dar, mas você está proibido de falar sobre o sábado para qualquer pessoa aqui dentro. Quando isso não funcionar, serão ameaçados com multa e prisão, mas o fiel ao povo de Deus resistirá a tudo isso. Será que você é o fiel ao povo de Deus? Hein, pequeno pesquisador? Você está pronto para, muitas vezes, sabe o quê? Palavras duras, né? Palavras que machucam você, vêm de pessoas mundanas lá de fora. E no tempo, quando tudo isso estiver acabando, que a pessoa apontar uma arma para você e falar, ó, você vai morrer agora com a sua família, o que você vai fazer? Não, por favor, não mate a minha família, eu aceito trabalhar no sábado, assim, deixe que eles vivam. Porque se você fazer isso, você será selado naquele momento e estará perdido para sempre. Então, não vai ser fácil. Aqui diz, o fiel, tá? Vocês podem grifar aqui, ó, no primeiro parágrafo. O fiel, povo de Deus resistirá a tudo isso. Você gostaria de ser levado ao tribunal para defender a sua fé? Isso vai acontecer em breve, com muitas pessoas, quando o povo de Deus for levado perante juízes e for feita essa pergunta. Por que vocês continuam guardando o 7º dia da semana? Eles terão que responder, os senhores podem nos mostrar pela Bíblia onde estamos errados? E eles terão de responder, né? Pequeno pesquisador, se você não tiver lendo a sua lição e estudando, quando você estiver frente a frente com juízes, advogados, pessoas te acusando, você vai conseguir lembrar da palavra de Deus? Diz que naquele momento Satanás vai se apoderar da sua mente e os anjos não terão espaço ali, porque você não dedicou. Então lembre-se, não é assim, você vive uma vida bem folgada, não faz nada, não prepara o seu caráter, aí no dia você fala, não, eu quero ser salvo. Mas você vai estar perdido, você não vai saber nem por onde começar. No céu só vai entrar pessoas, o quê? Que amam verdadeiramente a Deus, que fazem parte do primeiro grupo. Somente no céu vai ter essas pessoas que guardam os mandamentos de Jesus, que amam a Jesus. Tá certo, crianças? Olha só. Então, eles vão perguntar, né? Por que vocês continuam guardando o 7º dia da semana? Os senhores podem nos mostrar pela Bíblia onde estamos errados?
Os filhos de Deus apresentarão fortes argumentos em favor da verdade. Alguns dos magistrados que ouvirem o testemunho irão tomar a posição ao lado de Deus. Dessa forma, a verdade será levada a milhares de pessoas, porque muitos julgamentos poderão ser o que transmitidos. Então, o mundo inteiro estará assistindo isso. E daí o que acontece? Quando o juiz ou advogado, de defesa falar assim, eu defendo ele, eu estou com ele, estou pronto para aceitar esse Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Vai ser tremendo e maravilhoso, pequeno pesquisador. Então, a hora de pesquisar. Quando a perseguição vier, o que um grande grupo de adventistas do sétimo dia reformista que não obedeceram à verdade farão? Então, essas pessoas aqui, que incluem os adventistas do sétimo dia e os reformistas, que somos nós, o que vai acontecer quando a perseguição vier, e eles não obedecerem à verdade? Primeiro você tem que se lembrar que Deus, Ele fala com você através de muitas maneiras. Lembra que eu falei no começo? Deus fala com você através da natureza, então Ele mostra o quão Ele é verdadeiro, o quão Ele é poderoso, o quão Ele é misericordioso. Quando uma pessoa está doente, ela é restaurada da saúde. Quando um cachorrinho está doente e você cuida, você trata dele, Deus está mostrando o seu amor através disso. Quando você vê aquela árvore que estava seca, aí você colocou água nela e na primavera aquelas flores desabrocharam, aquelas flores coloridas e lindas. E é isso, pequeno pesquisador, é Deus falando com você. Você não pode perder essa essência. Sabe aquele primeiro amor que tanto nós falamos? É isso. Esse primeiro amor, ele fará com que o seu coração esteja guardadinho nas promessas de Deus, tá? Mas aí, se você não tiver as promessas de Deus guardadas no seu coração, você estará junto com esse grupo de adventistas do sétimo dia e reformistas que não obedecem à verdade. E você agirá dessa forma, olha só. Nos últimos tempos, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas e demônios. Mas isso é impossível. Nós somos estudados, nós estudamos a Bíblia, nós estudamos as profecias. Mas olha só, nos últimos tempos, essas pessoas se apostatarão da fé, deixarão de crer em tudo que diziam que acreditavam no passado. À medida que a tempestade, se atente e acompanhe comigo o que diz no Grande Conflito na página 608. À medida que a tempestade se aproxima, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e se une às fileiras inimigas, juntando-se ao mundo e participando de seu espírito. Essas pessoas passaram a ver as coisas da mesma maneira e, quando a prova vier, estarão prontas a escolher o lado fácil, o lado popular. Então, se você não tem o seu tempo para meditação, se você não tem o seu tempo para falar com Deus através da natureza, se você não guarda as promessas de Deus no seu coração, você será um dos que se apostatarão da fé, ouvirão a espíritos, a demônios, a enganadores. Pequeno pesquisador, isso é muito sério. Satanás, quando ele encontra uma brecha no nosso coração, ele entra e faz morada e é difícil ele sair depois. É o que vai acontecer com essas pessoas aqui, vão escolher o lado fácil, porque para elas tudo aquilo foi o que não passou de uma enganação, de uma bobeira, tá certo? Porque elas levaram o evangelho por brincadeira. Então, preste muita atenção quando o pastor for pregar, você fala, mas é muito chato, uma hora aqui sentado. Pequeno pesquisador, tire isso da sua cabeça, é muito importante. Você ir à igreja, aos cultos, você prestar atenção no que o pastor está falando, está pregando, na escola sabatina, na escolinha, quando você estiver lá com a professora e os seus colegas. Não fique correndo em volta da igreja, conversando lá fora, fazendo desenhos estranhos. Sabe por quê? O tempo está passando. E o momento que você fica na igreja, mexendo no seu celular, conversando com o seu colega, você perde a mensagem e o seu caráter está sendo formado. E quando você for um jovem, um adulto,
como estará o seu coração? O seu coração estará cheio do quê? De engano, né? E você terá aberto, não é uma brechinha assim, você terá aberto o seu coração inteiro para Satanás fazer morada. Então, não aceite isso, tá? Número 2, quando é que ex-reformistas e ex-adventistas se tornarão os piores inimigos de seus antigos irmãos? Então, hoje nós podemos ver, muitos saíram da igreja, né, e ficam mandando mensagens e ficam conversando, tentando o quê? Fazer com que as pessoas desacreditem da fé. Mas essas pessoas que falam mal da religião, elas não estão falando mal da religião, elas estão falando mal de Jesus. Olha só que coisa mais triste. Então, quando é que ex-reformistas e ex-adventistas se tornarão os piores inimigos de seus antigos irmãos? Quando que isso vai acontecer? Marcos, capítulo 13, 11 a 13. Então, Mateus, o próximo já é Marcos, olha que fácil. Capítulo 13, 11 a 13. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Esse será salvo. É muito triste, né? Quando nós lemos aqui que os próprios irmãos, aquele que você levava na sua casa para almoçar, esse irmão pode se voltar contra você. Olha só que coisa mais séria, pequeno pesquisador. Ele pode te maltratar, falar palavras ásperas para você. E qual será que deve ser a sua atitude? Você deve ser manso, pequeno pesquisador. É difícil, né? Mas a palavra de Deus aqui, ela vai falar com a gente. Que quando tiver insultos, quando tiver provocações, né, que as pessoas virem procurar você e a sua família, como que nós devemos agir? Nós devemos sair o que? Batendo em todo mundo, fechando a porta na cara? Não, nós devemos ser firmes, tá certo? Olha só, a grande classe de professores adventistas se torna a pior inimiga de seus antigos irmãos, quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder à sua fé. Então, você vai sublinhar a partir daqui, ó, quando os observadores de sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé. Esses apostatados serão os agentes mais fiéis de quem? De Satanás, para acusá-los falsamente e por falsos boatos e insinuações provocarão os governantes a se posicionarem contra eles. Serão os mais ávidos e torcedores contra você, contra a sua família naquele dia. Número 3. O que você pode fazer agora para não se tornar um dos crentes que abandona a fé e apostatar? Então, olha só. Aqui eu quero conversar com vocês sobre uma coisa. Muitas vezes há vários tipos de acontecimentos na igreja. Muitas pessoas ficam chateadas, muitas pessoas não querem mais voltar para a igreja. Satanás, ele conhece você pelas suas atitudes, ele conhece o outro pelas atitudes. Então, ele fará com que você fique triste, com que a sua família fique triste, com diversas situações, tá certo? Às vezes pode ser por uma coisa muito simples, mas ele fará você cair, fará você sair disso. Ele quer o quê? Que você perca a sua vida eterna. É só isso que ele quer. Então, o que você pode fazer para não se tornar um crente que abandona a fé? Ah, mas fulano saiu da igreja por uma coisa muito triste. Mas por que ele saiu da igreja? Ele saiu da igreja, mas ele perdeu a salvação. Então adiantou muita coisa? Ele não quer ver aquela pessoa, não quer estar naquele ambiente, não procurou resolver aquela situação. E o que ele preferiu? Ele não fez uma escolha inteligente. Ele preferiu perder a sua vida eterna, dar exemplo para outras pessoas a fazerem o mesmo, né, do que arrumar ou ajeitar aquela situação. Então, santificar ao Senhor no coração. Vamos ler o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15.
Vamos achar 1 Pedro? 1 Pedro está quase lá no finalzinho da Bíblia. 3, verso 15, diz assim, ó. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, as pessoas que saíram, muitas delas vão questionar, o que você está fazendo aí ainda nessa igreja? Que esperança que você tem ainda de estar aí? Ou os outros vão falar, por que você está servindo a esse Senhor, a esse Jesus, que é só sofrimento, né? Que esse Jesus quer que você morra, sei lá, as pessoas vão falar um monte de coisas absurdas. E como que deve ser a sua resposta? Lembra que eu falei que a gente ia achar? Santificar ao Senhor no coração. Vamos escrever? Santificar ao Senhor no coração. E estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Ponto. Que muitas pessoas não entendem. Ai, por que você ainda está servindo a esse Jesus? Que esperança você tem? Né? Por que você está assim? Então, muitos serão arrogantes, não usarão essas palavras. Podem perguntar assim, por que você ainda está aí? Olha só, você perdeu aquele emprego importante, você ia ganhar aí uns 10 mil reais por mês, mas você preferiu estar nessa igreja que guarda o sábado. Que esperança, o que de bom tem isso? Você é isso, você é aquilo. E o que você tem que fazer? Como uma ovelha, responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E qual vai ser a sua resposta da esperança? Que Cristo vive em você, que você está pronto para viver e morrer por Ele. Eu espero que essa seja a sua resposta, tá certo? Então, assim nós finalizamos a lição de quarta-feira. Um grande abraço bem apertado para cada um que está assistindo a gente e até amanhã. Tchau, tchau.